Olá pessoal, boa noite, como é que estão todos vocês? Estão bem? Espero que todos se encontrem, né, de uma certa forma, bem, né? Procurando sempre se cuidar, porque a pandemia ainda não acabou, ainda não estamos vacinados, né? Então que o pessoal possa, né, continuar se cuidando, né? É o que nós temos que fazer neste momento. Pessoal, mas como é de costume, antes das nossas atividades, nós vamos fazer uma breve prece, né? Para nos harmonizar e também harmonizar o ambiente onde nós estamos, né? Para que tudo fique em paz, tranquilo, que a gente possa estar sereno, né? E receptivos a algumas reflexões que eu vou tentar trazer para vocês, né? Para que a gente possa ficar um pouquinho melhor, tá? Então, convido a todos neste momento para fecharem os seus olhos, né? Mentalizarem bastante coisas boas para si, para os seus familiares, para os seus entes queridos, para todos aqueles, né, que se encontram nesse momento em dificuldades, que todos eles possam sentir as nossas vibrações, as vibrações que cada um neste momento está emanando. Então vamos agradecer sempre primeiramente a Deus, o nosso Pai, esse Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre amado Jesus, e também aos nossos amigos benfeitores que estão conosco em todos os momentos, né? O nosso anjo guardião que está conosco durante toda a nossa caminhada, que eles possam nos iluminar neste momento, nos amparar, nos fortalecer espiritualmente, principalmente, né? Todos nós precisamos estar com o nosso espírito em paz, tranquilo e sereno, para que possamos então aqui nesse mundo que estamos neste momento, poder caminhar com bastante segurança. Então, sendo assim, Pai amado, Jesus, Mestre amigo e amigos do alto, agradecemos a todos vós mais uma vez pelo amparo que estamos recebendo. Nos guie, nos oriente, nos ampare hoje e sempre, amigos. Que assim seja. Então, pessoal, eu trouxe como reflexão para a nossa noite de hoje, né? Que é um tema, acho que é bem atual. O tema chama-se Cuide-se, né? Eu falei no início para todo mundo né, continuar se cuidando, porque nós ainda não estamos vacinados, não chegou até nós ainda a medicação, né? Então, cuide-se. Vocês todos, né? Agora eu pergunto a vocês estão se cuidando? De que maneira vocês estão se cuidando, né? A gente ouve nos meios de comunicação, né, que durante, né, por causa dessa pandemia, nós tivemos que mudar muitos hábitos, né, de higiene principalmente. A gente sai, quando dá uma saidinha assim rápida, vai no mercado, algum lugar assim rapidinho e volta, temos que nos higienizar, né, da cabeça aos pés, como a gente diz, né. Isso é um cuidado que nós estamos tendo com o nosso corpo, né? Isso é a parte corporal. Mas quando a gente pergunta assim, mas vocês estão se cuidando, né? Se não tivermos, né? Se a gente não estivesse na pandemia, alguns iriam dizer, eu me cuido. Eu vou na academia, eu faço exercícios, eu procuro me alimentar de uma maneira correta, né? Procuro estar ativo com o meu corpo, para não ficar inerte. O nosso corpo precisa de exercício, é como uma máquina, é como um carro. Se a gente não faz aquelas revisões, não lubrifica aqui ou ali, a coisa vai enferrujando, daqui a pouco parou, e se forçar quebra, né? É uma maneira então da gente estar cuidando do corpo, é manter ele ativo, fazendo exercícios, né? Mas quando a gente diz assim, fazendo exercícios, vou na academia, mas por que eu vou na academia? Qual é a minha finalidade? É realmente cuidar do meu corpo, manter o meu corpo em exercício, numa certa atividade, algum movimento, ou apenas eu vou numa academia para eu mostrar, apresentar no meu corpo uma maneira que eu vou receber elogios, mas como você está sarado, como você está forte, está musculoso, é só essa aparência, ou a gente lá no íntimo tem essa
esse objetivo de cuidar realmente do nosso corpo, manter o corpo, vamos dizer assim, lubrificado, para ele não enferrujar, né? Então aí a gente tem que analisar algumas coisas nesse cuide-se bem, né? Que é o nome da nossa exposição, é cuide-se bem, né? Então, se a gente está falando de cuidar do corpo, vocês já pararam para se perguntar assim, ó, por que vocês estão aqui na Terra, aqui nesse planeta, aqui neste mundo? O que vocês estão fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Será que Deus lá, vamos dizer assim, ficou maluco de certo momento? Vou largar umas pessoas lá naquele planetinha lá e aí vão se virando. Será que Deus pensou, né, teve esses momentos assim e teve esses pensamentos e fez isso? É claro que não, né, pessoal? Deus não cria nada em vão, não é acaso, tudo tem propósito. Deus trabalha, continua trabalhando e Deus não cria simplesmente coisas por criar, por um prazer dele, o desejo dele, uma vontade dele, não. Tudo tem um propósito. E se nós estamos aqui, Deus também tem um propósito, né? Um propósito para cada um de nós que estamos aqui reencarnados. Para a gente poder entender, então, o que a gente está fazendo aqui? Nós temos um corpo, e esse corpo, para se manter em pé, como a gente costuma dizer, ele tem que ter uma sustentação. Vamos dizer assim, tem que ter um esqueleto, né? Para sustentar esse corpo. E o que sustenta esse corpo, pessoal, é o que nós chamamos de espírito. O espírito, para viver, ele não precisa de um corpo, né? Mas nós aqui, o nosso corpo, para existir, precisa de um espírito, precisa de algo que o sustente para que esse corpo possa fazer as coisas, cumprir com as coisas que ele se comprometeu lá no plano espiritual. Precisa estar então aqui sustentado para poder realizar, né, as coisas que a gente se comprometeu, que a gente não lembra, a gente reencarna, a gente esquece, né? Então a gente precisa dessa sustentação. Mas essas duas coisas, espírito e corpo, eles precisam andar juntos. Tem que manter um certo equilíbrio. Onde um puxou mais ou um deixou de puxar, né? Vai ficar aquela balança um lado mais alto do que o outro, já está em um desequilíbrio. E nós, corpo e espírito, precisamos de um equilíbrio para poder seguir. Então é esse cuidado que a gente vai ter que ter, esse é o cuide-se bem. Cuidar bem do quê? Do nosso espírito, cuidar bem do nosso corpo material. Porque nos outros planetas, pessoal, se vocês sabem ou não, também são habitados. Só que o corpo não é igual ao nosso. Então a gente costuma dizer que tem ET, tem bichinho, sei lá, bonequinho verde, alguma coisa assim. A gente fica criando coisas, não. Tem corpos, mas o corpo é sempre de acordo com a necessidade lá naquele planeta, para aquele corpo se manter também em pé, assim como nós aqui, né? Então, cada planeta vai ter o seu corpo de acordo com o lugar e também de acordo com a necessidade daquele espírito, né? Aquele espírito precisa para seguir a caminhada naquele planeta. Então nós precisamos, em todos os lugares, em todos os planetas onde nós um dia formos, né, reencarnando, nos melhorando, a gente vai mudando de planeta, isso vai depender só da gente, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio. Enquanto a gente não tiver esse equilíbrio, um ou outro vai acabar sempre sofrendo, vai sentir as dores, vai ter os sofrimentos naquele local ali que ele está habitando naquele momento. Tá?
Então, cuidar do corpo neste momento, quando a gente fala, né, cuide-se bem, vamos começar então pelo corpo. Nosso corpo aqui nesse planeta é esse que nós temos, né? Então, nós temos que cuidar, zelar por esse corpo, ter muita atenção com ele, muito cuidado com ele, porque se a gente não tiver, né, se nós não tivermos cuidado com o nosso corpo material, a gente vai partir antes do programado, como a gente costuma dizer. Se eu estava programado para desencarnar lá nos 80 e eu começo a fazer loucuras com o meu corpo físico, não vai, com certeza não vou chegar lá nos meus 80 que eu estava programado para partir. Como a gente costuma dizer, todos nós temos uma data de validade, né? Assim como os alimentos, né? Eles vão estragando, né? Então tem aquele limite ali para ele não causar problemas de saúde para nós. Se a gente come depois daquela data, pode causar problemas, porque já vai ter bactérias, vai estar num outro processo ali que vai causar dano para o nosso corpo. Então assim a gente tem nós temos o nosso prazo de validade. Se nós não cuidarmos, ele vai estragar bem antes. É a mesma coisa que eu não botar na geladeira um certo alimento, né? Ele vai estragar antes daquele prazo que estava ali determinado, que ele ia ter aquela data e não vai mais, assim é a gente. Então o que eu tenho que fazer então, né? Para cuidar desse meu corpo físico? Como já foi perguntado ali no início, né? Se eu perguntasse para vocês fora da pandemia, se vocês estão cuidando do corpo, muitos, lógico, vão dizer que estão indo para academia, estão fazendo exercício, eu faço corrida, eu faço isso, mas qual é o propósito, né? Qual é esse objetivo? É só para eu mostrar a beleza, né? Cuidar do corpo, viu, gente? Não é cultuar o corpo. Cuidar é outra coisa, né? É zelar por ele, ter aquele carinho por ele. Não é só para mostrar, não é uma amostra, né? Não é um concurso de beleza, né? Então, vamos pensar quando a gente for fazer o nosso exercício, procurar uma atividade física, qual é o propósito de tudo isso, né? E é claro, se eu começar a fazer, consequentemente, aquilo vai refletir no meu corpo vai ficar mais belo, mais fortalecido, né? Vai aparecer ali, né? Mas é essa a ideia que eu tenho, eu vou só para o meu corpo ficar bonito, né? A gente não pode pensar assim, né? Uma coisa vai levar a outra. Se eu cuidar, se eu fizer uma atividade, né? Procurar manter uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação, pessoal, não é comer comidas caras, né? Coisas saudáveis, coisas baratas, tem coisas baratas saudáveis, né? A gente não precisa procurar um prato caríssimo, uma coisa caríssima, eu tô me cuidando, não. Tem o nosso feijãozinho com arroz, que a gente costuma dizer, né? Até o arroz agora parece que tá meio caro, que o pessoal fala que tá um artigo de luxo, mas o nosso feijãozinho, arroz, o básico, é saudável. A gente pode cuidar, procurar diminuir muitas coisas industrializadas, que tem muitas conservantes, isso estraga o nosso corpo. A gente não está enxergando mais por dentro, o nosso organismo ele vai estragando. Quanto mais coisas naturais eu procurar ingerir, colocar para dentro do meu corpo físico, eu vou estar ajudando essa minha máquina, né? Que não tem nada, gente, que supere qualquer criação. Vocês podem procurar em qualquer lugar, qualquer criação não supera o nosso corpo. É uma criação divina, Deus criou. É muito detalhe, é muita coisa. Não tem nada que supere essa criação. Vocês podem procurar em qualquer lugar, vocês não vão achar. É uma máquina divina. É do Criador. O Criador nos criou para os melhores propósitos e a gente usa tão mal. Nós usamos tão mal o nosso corpo. Comendo coisas que não devemos, né? Bebendo coisas que não devemos, ingerindo coisas assim, os vícios, né? Ingerindo drogas,
Para que isso? A palavra mesmo em si diz droga, é uma droga, faz mal, né? Então assim, o tabagismo, o álcool, são drogas, mas são, entre aspas, lícitas, mas não é porque elas são lícitas que elas nos fazem bem, elas nos fazem muito mal. Quando a pessoa se dá por conta, aquele seu organismo já está tomado por aquele vício, né? Aí tá complicado. Tem gente que costuma dizer assim, eu fumo, eu paro quando eu quero. A gente ouve muitas coisas assim, né? Mas não é bem assim. Alguns conseguem dizer assim, eu paro e nunca mais, não é bebeu, nunca mais fumou. Mas é muito raro, é muito difícil, né? Porque sabe que quando a gente está nesse meio da droga, não é só nós que estamos ali. Nós estamos acompanhados de muitos irmãos, sim, são nossos irmãos espirituais que não entenderam ainda, né, a situação toda, né? E ficam ali fumando, bebendo, sugando e intuindo aquele irmão a beber mais, bebe mais, estou com mais vontade. Então vai botando aquelas vontades nele e ele quando vê, já está no vício e é difícil. E aqueles irmãos ficam ali à volta dele, quando ele diz que vai, que ele termina para quando quer, aí já tá complicado, né? A gente tem que ter vontade de olhar ali, né? Olhou, mas tem aquela vontade própria. Eu não vou fazer isso, eu não vou beber aquilo, eu não vou comer isso, né? Antes de fazer, pensar. A gente é muito impulsivo, a gente vai lá, age, faz, pronto. Depois que a coisa tá feita, aí já tá complicado reverter. Então vamos respirar fundo, né? Pensar no que tá certo, o que não é, se é bom, se não é. Aí a gente vai tomar atitude, né, pessoal? E isso é cuidar do corpo, ter o zelo pelo nosso corpo, tá? A gente tem que fazer então as coisas da maneira certa, né? O melhor para o nosso corpo. Tem gente que tem compulsão no comer, né? Gente, nós temos que comer. O meu avô já dizia assim, nós temos que comer para viver e não viver para comer, que é diferente. Tem gente que costuma dizer que come com os olhos ali, às vezes nem está com o seu organismo, nem está pedindo mais alimento, mas os olhos ali, né, eu tenho que comer, eu sou obrigada a provar, eu sou obrigada, não é obrigada a nada. A pessoa se tortura naquilo ali, aí quando vê, está obeso, né? Vai desenvolvendo outras doenças por causa daquele hábito, né? Porque são vícios, né? Nós temos que nos alimentar, como eu falei, com coisas saudáveis na medida certa. Nós temos uma medida, né? Todos nós temos uma medida. Quando aquele ser começa a comer além, é lógico que o seu estômago vai ficar dilatado, então ele vai precisar encher mais, né? Então ele vai se dilatando e precisa então comer. Mas aí já está, como eu estava falando antes, acompanhado de outros irmãozinhos que ficam forçando. Então a gente tem que ter esse domínio da gente. Que a gente quem é que manda no nosso corpo? Nós temos que ter esse domínio sobre o nosso corpo, sobre essas vontades quando surgem assim. Não, mas eu não estou com fome, me alimentei ainda há pouco, estou bem alimentada. Nós temos que pensar nisso, tá, pessoal? Mas isso é o corpo. E eu disse para vocês que nós não somos só corpo, nós somos espírito e o espírito não precisa do corpo. Mas o corpo, para estar aqui encarnado, precisa do espírito, desse espírito. Mas o espírito também tem que estar bem, né? Não adianta eu ter um corpo com um espírito que não está legal, o corpo não vai estar legal também. Porque uma coisa, irmãos, influencia na outra. Se eu tiver os meus vícios, esses vícios, né, aqui do corpo, do comer, do beber, do judiar do meu corpo até, isso vai refletir no meu espírito. E se o meu espírito também não estiver bem, não estiver equilibrado, seguro, firme, está doente, vai refletir no meu corpo. Meu corpo vai adoecer. Então as coisas têm que estarem ali, bem equilibradas.
E isso exige um esforço muito grande da gente. O nosso evangelho, pessoal, ele é um livro que ele nos mostra todos os caminhos de qualquer situação. Mas em todos os caminhos nós temos que ter força, nós temos que ter a vontade de fazer, de poder seguir aquele caminho, de tentar, de nos esforçar a fazer a coisa certa como o Evangelho está nos mostrando. Porque se nós não seguirmos o que está aqui, com certeza nós vamos sofrer. Vai sofrer o nosso corpo, vai sofrer o nosso espírito, e um vai interferir no outro, ali como eu falei, e vão ficar adoecidos. Imagina o corpo e o espírito adoecidos. O ser não levanta mais, está ali caído. Nós temos que ter o equilíbrio, temos que um levantar o outro para manter o equilíbrio. Mas como é que eu vou fazer para manter o meu equilíbrio? Então, o meu cuidar do meu espírito. Aí o espírito, a gente vai ter que cuidar do nosso interior, né? O espírito é o nosso interior. Vamos ter que cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, do caminho que eu estou tomando. Isso é cuidar do espírito. As palavras, gente, tem força depois que está dita, está no universo, né? O meu pensamento, como eu sempre digo, estou pensando isso, né? Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está sentindo. Por engano. Pensamento, pessoal, se vocês forem procurar nas obras, forem ler qualquer livro, pensamento é vida. Pensou, se materializou. Pensamento vai e volta. O que eu pensei vai bater em algum momento, em algum lugar, aquele pensamento, ele vai voltar. Se eu pensei coisa boa, que bom, eu vou ser retribuído com coisas boas, né? Vou ser recompensado com coisas. Mas se eu pensei mal daquele fulano, daquela fulana, estou odiando, quero mais que se exploda, como a gente costuma dizer, não, né? Com certeza aquele pensamento vai bater em algum momento, em algum lugar no universo, e aquilo vai voltar com muita dor e sofrimento para mim. Então tudo que eu falo, que eu penso, a maneira que eu acho, temos que ter muito cuidado, porque o único prejudicado é só a gente. É só aquele que está pensando. Porque se às vezes eu estou desejando o mal de um outro irmão, aquele irmão de repente nem vai sentir nada, porque ele não está nessa faixa, nessa sintonia que eu estou aqui, ele está numa outra bem melhor que a minha, então aquilo vai bater e voltar para aquele que está pensando com muita dor e sofrimento. Vai ser muito ruim isso, né? Então vamos ter esse cuidado com tudo que a gente pensa, que a gente fala, né? Porque isso aí, gente, é cuidar do nosso corpo. Vamos começar a ter bons pensamentos. A gente está em casa, vamos procurar ler coisas boas, né? Ver coisas boas, encher a nossa mente com coisas boas. Isso é o cuidar do nosso espírito. A gente vê na televisão essas propagandas, né? São cartazes até às vezes na rua. Aquele chamamento, né? Compre isso, coma aquilo, isso é saudável. Esse remédio aqui faz milagres. Mas, gente, como é que pode? Os médicos dizem para nós não nos automedicarmos, porque o que é bom para o meu corpo, porque cada um tem o seu próprio corpo. O meu corpo não é igual de ninguém, jamais. Ele é só meu, ele é só o meu corpo, com todas as dificuldades, deficiências que ele já veio do plano reencarnatório. Ninguém é perfeito, a gente vem com debilidades no corpo físico, se não é muitas vezes no exterior, né? Às vezes é no interior do nosso corpo físico, ele vem com algum defeito, alguma hora vai estourar. Ou então já é aquele irmão que já vem com as suas debilidades físicas, né? Vem sem um braço, uma perna, vem cego, mas isso são comprometimentos nossos. Lá quando a gente reencarnou, nós pedimos para alguma
por algum motivo vir daquele jeito. Mas se eu sou perfeita, não sou tão perfeita assim. Eu tenho minhas debilidades internas no meu corpo físico. Então, o meu corpo físico não é igual de ninguém. Ninguém vai ter o corpo físico igual. Posso ter a minha... eu nasci sem um braço direito, a outro... um braço direito. Mas o porquê daquela falta e aquele corpo não é o mesmo. Não é igual àquele outro também que nasceu sem um braço, né? Braço esquerdo, braço direito, né? É um exemplo que eu tô dando. Então, as medicações, pessoal... Se eu tiver um problema de saúde e o médico me dá um remédio, eu não posso dizer, fulano, eu tinha esse mesmo problema aí eu tomei, eu vou lá e indico aquele remédio. Eu não sou médico, eu nem sei como é que é aquele corpo, tem que fazer exames, fazer um detalhamento aqui para saber se aquela medicação que eu tomei é boa para aquele irmão. Então não vamos, né? Tem os médicos, nós temos a medicina aí, para se sentir mal, vai lá, faça os seus exames, não vão atrás dessas propagandas, gente, não existe milagre. O único milagre que existe é o nosso corpo. Este sim é um milagre, é a criação divina, é um milagre, não tem nada igual no mundo inteiro, em qualquer outro planeta, não existe nada igual ao nosso corpo, a cada corpo que está aí, um é diferente do outro, então nós não podemos indicar medicação. Temos que usar da medicina, se ela está aí, vamos fazer os exames, vamos seguir as orientações médicas. E a orientação médica qual é também uma que eles nos dão? Não se automedique, né? Então não vamos atrás de tudo que a gente vê, isso aqui vai fazer, eu vou chá, remédio, tira a barriga. Não tem umas coisas assim que a gente ouve assim, eu fico espantada com essas coisas. Gente, tirar a barriga não é um remedinho que vai tirar. É na tua alimentação, no teu exercícios, na tua moderação. A gente tem que estar moderada, é isso que é o nosso remédio para essas coisas, nessas coisas milagrosas. Para a gente ter um corpo saudável, vamos seguir tratamento. A pessoa está com dificuldade, eu quero me melhorar, né, no meu organismo, procura um médico, né, uma nutricionista, faz exames. Nós temos a medicina para nos ajudar nisso aí, exercícios, né, que os médicos muitas vezes indicam que tem que fazer uma academia, você tem que fortalecer as suas pernas, a sua musculatura, mas a gente vai lá e faça aquela atividade para o nosso corpo ficar saudável, não vai ficar aquele que fica se mostrando, né, todo bombado, como a gente costuma dizer, não. Isso consequentemente vai vir depois, se a gente começar a cuidar direitinho, a gente vai ficar mais firmezinho, né, um pouquinho mais músculo, mas tudo dentro de um certo cuidado, né, de uma atividade que vai ser ali bem preparada pra gente fazer certinho. E o nosso espírito é a mesma coisa, gente. Vamos procurar fazer coisas boas, trabalhar no bem, agir no bem. Isso faz bem para o nosso espírito. Cuidar da nossa mente, pensamentos bons na nossa mente, isso é cuidar do espírito, né? Vamos ver coisas, agora estamos em casa, quem tem sei lá, uma Netflix, uma coisa assim desse tipo, procura ver filmes bons, saudáveis, que tragam algum ensinamento, né? Uma coisa moral. Nós temos que cuidar, o nosso espírito é a parte moral que nós temos que cuidar, tá, pessoal? Então assim, eu espero que vocês, a partir assim do que eu disse, vocês possam pensar sobre isso, refletir sobre essas coisas. O que é cuidar? Cuidar-se. Cuidar bem do corpo, cuidar bem do espírito. E isso nós encontramos, sabe aonde? Nosso evangelho tem todos os caminhos, pessoal. É só a gente buscar, ali tem todos os ensinamentos, tudo que a gente precisa está ali no nosso evangelho. E essa parte do cuidar-se bem, né, do corpo e do espírito, nós encontramos lá no capítulo que fala do sede perfeitos, que é o capítulo 17, né? E ali tem um irmão, né, um espírito protetor, que é o Georges, que foi lá em 1863, que ele descreveu aqui, né, tá nos ensinando como é que a gente pode fazer tudo isso. Então, aqui no livro tem bastante interessante aqui no Evangelho, que ele começa a questão com uma perguntinha.
constituirá a perfeição espiritual na maceração do corpo. Maceração, o que é, gente? É aquela judiação do nosso corpo, a gente esmagar o nosso corpo, a gente amassar o nosso corpo, né? Judiar. Será que é ali que está a nossa perfeição espiritual? Deus não quer que a gente se martirize, Ele não quer que nós venhamos a judiar do nosso corpo físico espiritual. Ele quer que a gente se melhore, né? E a gente precisa estar bastante equilibrado em tudo isso, cuidando do nosso espírito através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, e do corpo, da nossa conservação do corpo. Lá no livro dos Espíritos nós temos as leis divinas que nos falam da lei, eles nos falam da lei de conservação, da lei de trabalho, lei de repouso. Nós precisamos conservar, cuidar, a gente tem que sentir esse medo de perder o que nós, né? A gente sabe que nós vamos voltar um dia para um plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, mas nós não precisamos antecipar isso, né? Quanto mais tempo a gente puder ficar aqui junto daqueles que a gente gosta, quem é que não vai querer, né? Então vamos cuidar do corpo, né? Então essa maceração aqui não é isso, judiar. Antigamente tinha umas pessoas que botavam umas coisinhas num relinho e batiam nas costas, assim, se surrando, né? Se cortavam toda achando que fazendo aquela, né? Maltratando o seu corpo físico, eles estavam cuidando do seu espírito, estavam deixando o espírito puro. Não é por aí. O espírito é uma coisa, o corpo é outra, mas os dois agem junto, né? Não é cuidando do meu corpo físico que eu vou cuidar do meu espírito, não. Eu vou estar prejudicando aquele espírito que está ali precisando daquele corpo saudável, daquele corpo todo machucado. Como é que ele vai seguir a caminhada dele, né? Então nós temos que pensar nisso, né, pessoal? Cuide-se, procure cuidar desses dois tão importantes seres, né? Vamos dizer assim, o espiritual e o nosso corporal, né? Que juntos formamos, né? Formam esse corpo que é o corpo de que cada um, né? De vocês, que cada um escolheu, né? Para reencarnar aqui. Nós escolhemos esse corpo, gente. Ah, eu não gosto da cor do meu olho, eu não gosto do jeito que é a minha perna, mas, gente, assim nós pedimos. Nós temos que amar esse corpo. Amar, cuidar para que a gente possa seguir a caminhada com bastante segurança e chegarmos lá no fim, né? No caminho que será o caminho, né, da perfeição que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Saudável, nós vamos terminar a nossa jornada saudável, só que nós temos o nosso prazo de validade, né? Então nós vamos ter que partir um dia, mas que possamos partir, como se diz, bem, sem torturar, né? Sem termos torturado o nosso espírito, o nosso corpo, tá, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com vocês, né? Sobre essa parte do cuide-se bem, vamos cuidar. Nós somos 2 em 1, a maquinazinha 2 em 1, né? Espírito e corpo formando um só, tá? Quem puder ler depois o capítulo dos Sede Perfeitos, é o capítulo 17, é a última mensagem no item 11, que é do Espírito Protetor Georges, que nos fala cuidar do corpo e do espírito. Ele fala mais ou menos, eu dei uma resumida, é mais ou menos isso que eu estou falando, e ali está mais detalhado ainda para vocês poderem entender um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham gostado, continue cuidando-se, né, do corpo aqui, por causa, né, do nosso vírus que está, né, esse vírus que está entre nós, e do nosso espírito, para podermos estar, né, estarmos bem, não adoecermos, né, que um precisa do outro, tá? Que todos tenham uma boa noite e fique, né, com o coração repleto de paz, e que Jesus se faça sempre entre cada um de nós, na nossa mente, no nosso caminho, no nosso coração. Obrigada e que assim seja.